Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje nós teremos língua portuguesa e nós vamos começar a nossa aula fazendo, né, a correção da atividade orientada na aula anterior, que era a leitura, né, do texto Quem Mexeu na Minha Mochila, de Maria Cristina Pina, e vocês iam responder algumas questões de interpretação desse texto, né? Então, primeiro, né, eu pedi que vocês procurassem um lugar bem calmo, bem tranquilo, para que vocês pudessem ler esse texto com atenção, para poderem se embasar, né, ter conhecimentos para responder às informações pedidas. Então, vamos lá. Eu não vou fazer a leitura do texto com vocês, porque vai ficar muito extenso e eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês, né? Para a gente debater aqui nessa aula. Então, vamos começar já com a atividade Linhas e Entrelinhas, que é uma interpretação do texto, né? Para que vocês observem no texto algumas informações que estão bem claras e outras que estão escondidas nas entrelinhas, né? Então, vamos lá. A questão número 1 responda ao que se pede. Letra A. O narrador do texto que você acabou de ler é um narrador personagem ou um narrador observador? Então, no caso desse texto, é um narrador observador, porque a pessoa que conta a história, ele não é um personagem, é alguém que está observando de fora esse acontecimento, né? Foi todo esse acontecimento da mochila da menina, né? B. Portanto, o foco narrativo do texto é, então seria aí terceira pessoa. Toda vez que for um narrador observador, o foco narrativo é na terceira pessoa, porque ele não está falando dele, ele está falando de outras pessoas, né? Então, quando a gente leva aí para os pronomes, então a primeira pessoa é eu, né? O pronome eu. Então, se ele mesmo está falando, é primeira pessoa. Se alguém está falando com você, é segunda pessoa. E se você e outra pessoa estão falando de alguém fora, é terceira pessoa. Então, no caso, esse narrador, ele está falando de acontecimento que aconteceu com outras pessoas. Então, por isso aí é terceira pessoa e narrador observador. C. Transcreva do texto um trecho que comprova a resposta que você assinalou anteriormente. Então, se você assinou que é um narrador observador e o foco narrativo é na terceira pessoa, você teria que encontrar no texto, né, um trecho que comprove que é um narrador observador e que está no foco narrativo na terceira pessoa. Então, tem diversos trechos, né, mas eu vou citar aqui uma possibilidade, né, quando diz assim: logo, Bia se lembrou do bilhete que Duda mandara para ela na segunda aula. Então, veja que aqui ele diz Bia se lembrou. Então, ele não está falando dele, ele está falando de outra pessoa, né? E ele não está encaixado na história. Então, aí é comprovado, né, que o foco narrativo é em terceira pessoa. Então, essa seria uma possibilidade, né? 2. Que indícios levaram a personagem Bia a perceber que alguém havia mexido em sua mochila? Então, Bia percebeu que sua mochila parecia jogada. Viu um caderno quase saindo de dentro dela e uma fivela do lado. Então, aí ela levou a crer que alguém tinha mexido na mochila dela. 3. O que acontecia de diferente na escola que tornava ainda mais difícil a tentativa de descobrir quem teria mexido na mochila de Bia? Era dia da decisão do campeonato da escola, então tinha muita gente, então era quase que impossível ela descobrir, né, quem tinha mexido na mochila, porque era o dia de um campeonato, né, da decisão do campeonato da escola, então tinha muita gente. 4. Por que Bia ficou preocupada com o desaparecimento do bilhete, né, porque ela percebeu que sumiu um bilhete da mochila. Bia ficou preocupada com o desaparecimento do bilhete porque ela não queria que ninguém descobrisse a mensagem que Duda escrevera para ela. Então, ela não queria que ninguém descobrisse o que Duda tinha colocado no bilhete para ela, né? Qual era a mensagem. 5. O que fez com que Bia desconfiasse de Pedro?
pensando que ele fosse a pessoa que tinha mexido em sua mochila. Bia desconfiou de Pedro ao notar que ele parecia não prestar atenção no jogo, além de estar com um sorrisinho no rosto e um olhar de quem parecia responsável pelo desaparecimento do bilhete. Então, essa era a resposta. 6. Assinale a alternativa correta. Letra A. As palavras que melhor expressam o sentimento de Bia ao descobrir o responsável pelo que havia acontecido são... Aí vocês tinham 3 alternativas, né? Raiva e impaciência, decepção e tristeza, inconformismo e ódio. Então, através das atividades que eu recebi, muita gente se confundiu, né? Então, aí seria decepção e tristeza. Decepção porque ela estava achando que era um amigo dela, né? Por ser um amigo. E tristeza por conta disso, pela decepção, né? B. As palavras da alternativa que você assinalou são substantivos abstratos ou concretos. Então, qualquer um dessas alternativas aí acima são substantivos abstratos. Por quê? Porque para eles existirem, eles precisam de um ser. Por exemplo, decepção e tristeza. A decepção, ela só existe se tiver alguém que fique decepcionado. Então, ela precisa de um ser para existir. A mesma coisa a tristeza, né? Então, para existir a tristeza, alguém precisa ficar triste. Então, por isso que são substantivos abstratos. 7. Releia o último parágrafo do texto. O que Pedro disse à professora? Então, lá no último parágrafo do texto, né, Pedro disse à professora que talvez tivesse perdido uma amiga. Então, foi isso que ele disse. Letra A, ainda do 7, né? A frase final de Pedro, essa frase que Pedro disse, né? Que talvez tivesse perdido uma amiga. Ela indica uma decepção, um arrependimento ou uma indiferença. Então, aí seria arrependimento. E você ia justificar. Então, era esperado, né, que vocês dissessem, né, que Pedro se sentiu arrependido pelo que ele fez com a amiga, né? Por isso, ele poderia, e por isso que ele fez, poderia significar o fim da amizade, né? Entre eles. Então, por isso que ele se arrependeu. Ele se sentiu arrependido. E abaixo, vocês tinham aí a atividade de você o que acha, que vocês iam opinar, né? De forma escrita, o que vocês fariam na situação de Bia, né? E de Pedro. Que atitude Pedro deveria ter, segundo a sua opinião, né? Que atitude Bia poderia ter para que essa amizade ela não acabasse. Então, aí era pessoal, né? Uma resposta pessoal. Mas, espero que vocês digam, né? Que Bia ficou decepcionada com o amigo, mas que o arrependimento de Pedro, ele foi verdadeiro, né? Pelo fato de poder perder a amizade de Bia. Então, é importante a gente reconhecer o esforço que o outro fez, né? Em se arrepender, em pedir desculpa. E se a gente perceber que é verdadeiro, né? Aquelas palavras são verdadeiras, é importante a gente dar uma segunda chance. Embora depois, né, aí fica a critério da pessoa que a gente deu a segunda chance. Se ela vai aproveitar essa segunda chance ou se ela vai continuar decepcionando o amigo ou a amiga, né? Mas a nossa parte a gente deve fazer, que é dar uma chance, desde que a gente perceba que é um arrependimento verdadeiro. Aí agora que nós já corrigimos, né, essa atividade de interpretação do texto, né, de Maria Cristina Pina, nós agora vamos começar a estudar, né, as atividades que começam aí na página 62. E o que a gente vai estudar aqui na página 62 é a atividade Encontro com a Língua, pontuação. E a pontuação que a gente vai estudar é reticências. Então, como é que a gente vai estudar? Eu vou fazer um levantamento prévio do conhecimento de vocês. Eu quero saber até onde vocês conhecem o sinal, né, a pontuação de reticências. Então, para isso, vocês vão fazer aí na questão 1,
né? Vocês vão reler, que é o quê? Ler novamente esse trecho do texto, Quem Mexeu na Minha Mochila. E em seguida, depois que vocês lerem novamente, né? Lerem novamente, aí vocês vão responder as questões seguintes, né? Então, vocês vão fazer a leitura, eu não vou fazer aqui, né? Porque é uma leitura que vocês têm que fazer individual, né? Então, vocês vão fazer a leitura novamente, a releitura desse trecho, e a partir dessa releitura atenta, né? Ler por ler, né, minha gente? Tem que ler de forma atenciosa. Aí vai responder a questão A. Que nome damos ao sinal de pontuação circulado nos trechos? Porque no trecho que vocês vão ler aí anteriormente, tem algumas partes que tem um círculo amarelo, né? Pontuações, aliás, amarelo não, azul, né? Não tô daltônica não, foi eu que me confundi. Então, aí tem um sinal de pontuação que está circulado de azul. Aí vocês vão dizer qual é o nome desse sinal, vão marcar, né? Aí tem 3 alternativas, tem 2 pontos, ponto final ou reticências. Aí, o que você achar que marca um X. B. Qual efeito você entende que ele causou nas frases em que foi utilizado? Então, o uso desse sinal de pontuação causou o que ao leitor? Causou o que na frase? O que é que ele quis transmitir, repassar, né? Que sentido ficou? Aí você vai escrever aí com suas palavras. Quando for na próxima aula, eu vou corrigir, você vai ver se o que você respondeu estava correto. 2. Leia agora outro trecho em que essa pontuação aparece. Aí tem de novo aí, né, 2 frases, e você vai ler novamente. Aí 3. Complete a frase, que já é na página 63, né? Aí tem as palavras arrependimento, dúvida e timidez. E diz o seguinte: nesse caso, as reticências nos levam a compreender que ocorreu continuidade no pensamento do personagem. Então, ele não falou, mas o pensamento dele continuou. Pedro, o personagem Pedro, mas que sua fala foi interrompida por um momento, o que ajuda o leitor a compreender o sentimento do personagem na situação que era de... Então, qual era o sentimento dele nessa situação aí? Era de quê? Então, se você respondeu lá a atividade anterior que eu corrigi corretamente, você vai saber qual foi o sentimento que ele sentiu aqui. Aí você vai responder uma palavra só. Aí abaixo nós temos, né, um retângulo bem grande de lilás com algumas informações sobre o sinal de pontuação que a gente está estudando. E ele diz o seguinte: você percebeu que as reticências são muito comuns em falas de personagens, não é mesmo? Isso porque elas são um recurso que pode ser utilizado por quem escreve para marcar suspensões, pausas, interrupções provocadas por sentimentos de dúvida, surpresa, timidez, ansiedade, ou para trazer movimento ao texto e modificar a melodia daquilo que está sendo dito, ajudando o leitor a entender as oscilações emocionais dos personagens. Então, essa mudança de sentimento, né, numa situação, numa determinada situação. Então, é para isso, esse recurso é utilizado pelos escritores, né, para causar essas pausas, essas interrupções, para a gente perceber que ele estava com um sentimento e, de repente, né, ele está sentindo uma outra coisa, ele está passando por um outro momento. Vamos retomar e ver mais algumas situações de uso dessa pontuação, porque ela não é usada só para isso. Vamos ver quais são as outras situações, né? Para marcar uma interrupção da frase. Por exemplo, essa tal pessoa que mexeu na minha mochila, aí deu uma pausa, né? Preciso falar com alguém. Então, ela parou de falar, pensou, aí disse, preciso falar com alguém. Então, foi uma interrupção, mas o pensamento dela continuou, né, trabalhando. Para marcar interrupções provocadas por sentimentos de quem pronuncia a frase. Por exemplo, desculpe. Aí uma pausa, né? Eu não quis fazer mal a você.
Então, aí foi para provocar um sentimento, né, pela pessoa que está pronunciando a frase. Indicar que a ideia expressa na frase é incompleta e que, portanto, sua continuidade deverá ser imaginada pelo leitor. Por exemplo, agora eu entendi tudo. Mochila aberta, fivela de lado. Aí o quê? Deu uma pausa para que o leitor pensasse. O que é que aconteceu a seguir? Né? Porque ele não concluiu. Aí, depois, né, dessa pausa para o leitor fazer um pensamento, uma reflexão, aí ele colocou: pegaram algo meu. Então, aí foi uma pausa para indicar, né, uma continuidade e que o leitor é quem vai pensar nessa continuidade, né? Para realçar ou destacar uma palavra ou expressão. Por exemplo, Pedro, coitado, não sabe o que fazer para recuperar a confiança de Bia. Então, veja só, que aí foi usado para destacar o personagem, o que ele estava sentindo, né? Então, Pedro, coitado. Então, teve uma pausa, né, para demonstrar o personagem, né, o que ele estava sentindo. Então, são nessas situações que se usa esse sinal de pontuação, as reticências, né? Aí, para complementar, nós ainda temos aí a professora Cecília, ela está dizendo o seguinte: você deve ter reparado que, nas situações apresentadas aqui, após as reticências, o texto é reiniciado com letra maiúscula. Ou seja, inicia-se uma nova frase. Então, quer dizer que depois que a gente usa as reticências, deve-se usar a letra maiúscula, né? Mais usual de utilizar as reticências. É a forma mais usual de utilizar as reticências. Outras vezes, você verá que, após essa pontuação, a palavra seguinte não é iniciada com letra maiúscula. Essa escolha depende muito do autor e da intenção dele ao utilizá-la. Então, se ele quer dar uma pausa e continuar uma nova frase, então ele vai usar a letra maiúscula. Mas caso ele dê essa pausa, mas continue, né, com a mesma temática, então ele não há necessidade de usar a letra maiúscula. Então, aqui depende do autor, da pessoa que escreveu e a intenção que ele teve ao usar as reticências. Na página seguinte, né, nós temos na página 64, a questão 4, que diz assim: transcreva do texto uma frase para cada situação de uso das reticências. Aí a primeira frase que você vai fazer é uma que marque uma interrupção causada por um sentimento de dúvida. Então, nessa frase, né, ao você utilizar a reticência, tem que haver a intenção de dúvida no leitor. E a outra é para realçar ou destacar uma palavra, né? Então, se você tiver com dificuldade, aí volta lá na leitura que a gente fez, que está explicando, né? O uso das reticências, as situações. Então, concluindo reticências, né? Que vocês vão fazer essa atividade sobre reticências, e é um conteúdo que é bem fácil de compreender, e após vocês praticarem, né? O exercício, através do exercício, vai ficar bem compreendido. Mas a gente ainda vai ter, né, a aula de correção, onde a gente pode reforçar mais esse sinal de pontuação. Mas agora, né, nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos. Nós já estudamos, né, os pronomes pessoais, né, os pronomes interrogativos, e agora nós vamos estudar os pronomes demonstrativos, que o próprio nome já diz, demonstrar. Né? Eu vou usar essas palavras para demonstrar algo a alguém, né? Então, vamos lá. Então, já começa numa atividade, né? Para a gente ver na prática como é que se usa esses pronomes demonstrativos. Releia os 2 parágrafos do texto e observe as palavras destacadas. Então, aí tem o trecho do texto onde vocês vão ler e vão observar as palavras que foram circuladas, né? Aí você vai responder, letra A. As palavras destacadas, elas referem-se à pessoa que mexeu na mochila. Então, se estiver se referindo à pessoa que mexeu na mochila, você marca um X.
ao bilhete que Duda escreveu a Bia ou à violação feita na mochila de Bia. Então, leia com atenção para não responder errado, meu gente, porque muita gente, porque é de marcar o X, vai lá ler de qualquer forma e marca qualquer um. Tem que ter sentido com o que foi pedido, né? B. Leia as frases e escreva abaixo delas a palavra a qual os termos destacados se referem. Então, ó, é este. Então, nós temos aí a palavra este em negrito. É este o bilhete que estava procurando. Então, este está se referindo a que palavra? Quem é ou qual é este? Está se referindo ao quê? A um objeto ou a uma pessoa, a quem? Aí você vai dizer o quê? Aí uma palavrinha só. Fui eu quem abri essa mochila que você está segurando. Então, a palavra essa, ela está se referindo a qual palavra? Você viu o gol que aquele menino fez. Então, aquele está se referindo a quem? Aí você vai colocar aí. C. Os termos destacados substituem um nome na frase, indicam a posição de algo em relação a quem fala ou indicam uma qualidade do substantivo. Então, aqui também só vai marcar uma alternativa. Na página seguinte, né, nós temos aí, na página 65, um textinho, né, informativo explicando sobre os pronomes demonstrativos. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção e acompanhem aí junto comigo a leitura, né? É muito importante. Muito bem. Os termos destacados nas frases, né, que você fez no exercício anterior, eles são pronomes demonstrativos. E nos casos apresentados, né, no exercício anterior, eles indicam a posição de algo em relação a quem fala. Assim, na primeira frase, o pronome demonstrativo este indica que o bilhete está perto de quem fala. Então, quando eu pronuncio, né, o pronome, quando eu uso o pronome este, quer dizer que o objeto está perto de mim. Então, quando eu digo assim, ó, este controle é da minha TV. Então, quando eu digo este, é porque ele está perto de mim, que sou a pessoa que está falando. Entenderam? Aí, já na segunda frase, o pronome demonstrativo essa indica que o menino está longe tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala. Então, quando eu digo assim, esse módulo que você está usando é muito bom. Então, não está perto de mim, né? Então, por isso que eu digo esse. E na terceira frase, o pronome demonstrativo aquele indica que o menino está longe tanto da pessoa que fala, como da pessoa com quem se fala. Então, quando eu digo assim, aquele menino caiu da calçada. Então, ele nem está perto de mim e nem está perto da pessoa com quem eu estou falando. Ele está distante tanto de mim como da pessoa com quem eu falo. Por isso que a gente diz aquele. Os pronomes demonstrativos, eles situam alguém ou algo em relação à pessoa que fala, que é a primeira pessoa. Porque quem fala, eu sou a primeira pessoa, né? A pessoa com quem se fala, que é a segunda pessoa, é a pessoa com quem eu estou falando, ela é a segunda pessoa, porque eu sou a primeira que estou falando e a pessoa com quem eu falo é a segunda pessoa. E a pessoa de quem se fala é a terceira pessoa. Então, quando eu e alguém estamos falando de uma outra pessoa, né, será essa outra pessoa com quem nós estamos falando é a terceira pessoa. Eles também podem lembrar ao leitor ou ao ouvinte o que já foi dito anteriormente ou que ainda vai ser dito. Por exemplo, mãe, mexeram na minha mochila hoje. Qual mochila, filha? Aquela que eu uso todos os dias para ir à escola. Então, lembram que aquela eu uso quando não está perto de mim, nem perto da pessoa com quem eu estou falando, né? O pronome demonstrativo aquela se refere à mochila já mencionada anteriormente. Alguns desses pronomes podem variar em número, porque se for mais de um, que é plural em singular, né? Mais de um é singular, um é singular, mais de um é plural.
que é o singular ou plural, ou gênero, que pode ser feminino ou masculino. E outros, eles não variam, ou seja, eles são invariáveis, eles podem ser usados tanto no singular como no plural, eles não modificam, tanto no feminino como no masculino, eles também não modificam. Aí a gente tem aí uma tabela, né, essa aqui que eu quero que vocês prestem bastante atenção, ó. Aqui a gente tem os pronomes que são variáveis, que eles mudam tanto no singular como no plural, tanto no feminino como no masculino. E aqui nós temos os invariáveis. Então, acompanha aí comigo. Quais são os variáveis no singular e no plural, no masculino? Por exemplo, eu uso este quando o objeto, ele é um objeto que é considerado do gênero masculino. Este é quando é singular, quando é um só. E estes, quando é mais de um, né? Esse, quando é um, e esses, quando é mais de um. Aquele, quando é um, e aqueles, quando é mais de um. Isso no masculino. Eu uso este, esse ou aquele. Agora, quando é no feminino, é esta, essa ou aquela. E no plural, essas, estas, essas e aquelas. Então, veja só, que esses pronomes, eles mudam do singular para o plural, do feminino para o masculino. Então, eles são variáveis, eles variam, né? Dependendo do número, que é singular ou plural, ou dependendo do gênero, que é feminino e masculino. Agora, os pronomes, né, da coluna seguinte são os que são invariáveis, que eles não mudam se é um, se é dois, ou se é feminino, ou se é masculino, eles continuam iguais. Por exemplo, isto, ele não indica se é singular ou plural, ele não indica se é feminino ou masculino. Isto é isto. Isso e aquilo, né? Eu não digo aquila, né? Isso, eu não uso feminino, masculino, nem plural. Então, eles não variam, eles continuam iguais, que é isto, isso e aquilo, ok? Continuando, nós temos aí uma observação. A pessoa que fala, ela é chamada de primeira pessoa. Eu ou nós, que é no plural, né? Nós é o plural de eu. Eu é uma pessoa só. Nós é um grupo de pessoas. A pessoa com quem se fala é chamada de segunda pessoa. Então, a pessoa com quem eu estou falando, eu sou a primeira pessoa. A com quem eu estou falando é a segunda pessoa. E a gente usa os pronomes tu ou vós, que é mais incomum a gente usar, né? Mas vós é também uma variação aí da segunda pessoa, né? Tu ou vós. A pessoa de quem se fala, que é a primeira pessoa e a segunda pessoa falam de uma outra pessoa, então essa pessoa é terceira pessoa. E a gente usa os pronomes ele ou ela quando é no singular e eles e elas quando é no plural. Aí tem um lembrete, né? Os pronomes você e vocês são usados no lugar dos pronomes tu e vós em algumas regiões do Brasil. Então, por exemplo, o pronome tu, a gente não usa, não é muito hábito, né, da região Nordeste, usar o pronome tu. A gente usa em algumas situações, mas não é tão comum. Agora, as pessoas que são da região sul do país, eles usam muito o pronome tu. Eles raramente usam vocês. Já nós temos mais a proximidade. Nós usamos mais, né, a palavra você, o pronome você, né? Você ou vocês. Tu e vós, a gente não usa no dia a dia, né? No nosso cotidiano, a gente não usa, é muito raro. Então, é esse o lembrete, né? Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa parte, né, dos pronomes. Aí, para continuar, né, essa atividade, vocês têm aí um texto que é preparativos, que vocês vão ler e vamos ler aí a orientação, né, onde tem aí atividades. A vida é feita de mudanças e de novas decisões. Algumas mudanças causam estranheza, como mudança de turma ou de escola. Mas mudar pode ser algo bom. Pode, só que a personagem da história a seguir ainda não percebeu isso.
né? Então, a personagem desse texto que vocês vão ler, dessa história, ela não percebeu que mudar pode ser algo bom. Então, vocês vão ler esse texto, né? Que é de Fanny Abramovich, né? E vão responder aí a atividade de interpretação, né? Que vai da questão 1 à questão 8. Então, como é interpretação, é de acordo com a sua compreensão do texto, né? Se você faz uma leitura atenciosa, né? De forma que você esteja entendendo, né? O que você está lendo, você vai conseguir responder isso aqui facilmente, né? Então, não precisa eu ler, você vai fazer. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade que você tiver, a gente vai tirar na próxima aula, né? Que é a correção dessas atividades. Lembrando, minha gente, que mesmo que você tenha dificuldade, faça do jeito que você souber, mas não deixe de fazer e de me enviar. Se tiver alguma coisinha errada, eu vou orientar e vou pedir para você consertar. Não tem problema, a gente acerta errando, né? Muitas vezes nós não acertamos de primeira. É preciso a gente errar para perceber onde a gente errou e poder consertar e de outra vez a gente não errar mais. Então, é importante realizar do jeito que vocês souberem. Mesmo que vocês tenham dificuldade, não desistam. Tentem e façam do jeito que vocês conseguirem, tá certo? E na próxima aula a gente faz as correções e tira as possíveis dúvidas. Então, por hoje, minha gente, é só, né? Eu espero que vocês façam essas atividades e me enviem até segunda-feira, né? Porque na segunda, aliás, até segunda-feira nós temos aula. Então, até segunda-feira eu ainda aceito essas atividades. Segunda de manhã, à tarde eu não recebo mais, porque já vai sair o vídeo de correção. Então, não é justo, né? Você já pegar a correção, fazer e me enviar. E na terça-feira, nós teremos matemática. Então, segunda, português, terça, matemática, quinta, português, sexta, matemática. Amanhã, sexta-feira, teremos o nosso encontro, né? A aula online, ao vivo, aliás, online não, ao vivo, porque online aqui também né? Então, teremos a aula ao vivo amanhã, às 2 horas da tarde, como de comum. Eu espero que ninguém falte, né? Porque nós vamos iniciar o capítulo 3. E vocês sabem que matemática é uma disciplina que requer muita atenção, né? A participação de vocês. Então, eu aguardo vocês amanhã, às 2 horas da tarde, tá certo? Para o nosso encontro marcado da aula de matemática. Então, um cheiro em todos e bom estudo. E até a próxima aula.